A matéria não deveria ter sido dado o prazo de 2 sessões, porque é uma matéria urgente. Todos nós sabemos que a Casa não está trabalhando nesse momento. Ou seja, nós iremos procurar os métodos legais para que a gente possa alcançar a democracia dentro dessa Casa. Mais uma vez, o presidente definiu o interesse de poucos e não pelo interesse da maioria, até mesmo porque nós já temos os votos dados, proferidos, dentro da reunião, já é a 3ª reunião que nós estamos indo com a mesma pauta e com as pessoas já sabendo como votar. Foi dado ao PSL o pedido de vista, ao presidente Bivar, e foi concedido o pedido de vista justamente quem não podia pedir vista dentro desse processo, porque é parte interessada. E o único interesse do presidente Bivar é procrastinar, é atrapalhar, é enrolar essa votação. Nós não podemos deixar deputados que foram eleitos pela população, eleitos pelo povo, sem os direitos dentro dessa Casa. Vamos fazer uma pergunta. Não vai fazer. Isso? Ela vai te perguntar. Desculpa, deputado, mas na prática, o que significa esse pedido de vista? Pode responder. Vai. Eu não entendi. O que nós estamos tratando na reunião da mesa, na verdade, são as regras da eleição, né? Então, tem vários temas, se é presencial, se não vai ser presencial. E isso é o que a mesa precisa discutir, não em relação ao PSL, mas em relação aos 513 deputados. Por quê? Qual é o limite de atividade política partidária do limite da atividade legislativa? Então, o que a mesa se contrapõe ao entendimento do parecer do deputado Mário Edinger é que isso é exercício da atividade parlamentar assegurada na Constituição, no artigo 53. E o que a mesa tem colocado é que eles não podem ser cerceados na sua liberdade de expressão. Muito nos preocupa, nós, membros da mesa, praticarmos ou permitirmos a prática de qualquer atividade que cerceie a manifestação de vontades. Um líder de um partido, ele só pode dizer que vai aderir ao bloco A ou B se ele assegurar 50% mais um. Ele é líder da vontade da maioria. E o que esses membros protestaram no dia seguinte ao anúncio foi justamente dizer que não foram ouvidos. E a partir do momento que eles declararam que não foram ouvidos, o que se viu? O início de processo de tentativa de expulsão e punição lá no partido deles. Se vocês olharem paralelo a isso, nós tínhamos uma outra agremiação com muita dificuldade. A mídia brincava que quando eles se reuniam, saía fumaça preta, depois fumaça preta, até que esse partido assegurasse 50% mais um. Então, esta mesa está deliberando sobre o quê? Que a vontade, a escolha dos parlamentares, ela é soberana e assegurada na Constituição. Isso não é lei de decisão interna partidária. Nós, do Parlamento, em pleno 2021, não poderemos permitir ou criar nenhum obstáculo para essa manifestação. E isso é o que está sendo discutido. E o pedido de vista por 2 sessões, na prática, só materializa o quê? A vontade de procrastinar, porque como a sessão está suspensa, é uma piada dizer que esses deputados não poderão ter voz, nem se manifestar, porque vai perder o objeto, hipoteticamente, quando a eleição ocorrer no dia 1º, porque só depois do dia 1º nós vamos ter reunião e sessão de plenário. Portanto, esse pedido de vista é uma prova cabal de procrastinação e cerceamento da liberdade de expressão de 32 deputados. Eu queria só acrescentar um negócio rapidamente. O que está se colocando em jogo aqui é a forma como o presidente está conduzindo as reuniões da mesa. Há uma ampla maioria nítida, formada, de 4 deputados, membros titulares da mesa. Eu levantei uma questão do pedido de vista do deputado Luciano Bivar, artigo 57, 16 do regimento interno, que a matéria é urgente. Nós estamos a 2 eleições, as 2 semanas da eleição. Então, em havendo urgência na matéria, não há que se conceder vista por 2 sessões. Eu pedi que fosse concedido vistas coletivas
na mesa por 2 horas. E o presidente solenemente ignorou o artigo 57(16) do Regimento Interno e concedeu vistas coletivas por 2 sessões. Então, há nitidamente um cerceamento do exercício dos membros da mesa e em atropelo, interpretando o regimento da forma que ele melhor lhe entende. Então, o presidente dá a sua interpretação, usa a sua força de presidente da Câmara, ele tem que entender que ele é um membro da mesa, não é o dono da mesa. E por isso, a nosso protesto, a nossa colocação, obviamente nós vamos nos reunir agora com o corpo jurídico para ver quais medidas internas e talvez até mesmo, quem sabe, judiciais possamos tomar. Muito obrigado. Sobre a votação para que a eleição seja completamente presencial. Na semana passada, o presidente Maia disse que a ideia era que os membros do Congresso que tivessem mais de 60 anos, que fossem do grupo de risco, votassem online, e isso hoje não foi aceito. O senhor não acha que isso pode, nesse momento que o país vive, a gente está vendo a situação de Manaus, acelerar ainda mais os casos, já que os deputados vão ter que pegar avião, depois vão voltar para os seus estados, o porquê do grupo de risco não ter sido permitido, na votação de vocês, que votasse de forma remota? A eleição de prefeitos e vereadores foi feita presencial no os 140 milhões de eleitores. Então, nós entendemos que vai ser tomado todos os cuidados, a mesa está cuidando para que haja os devidos distanciamentos, e a eleição do Senado será presencial. Então, nós entendemos que há risco também do sistema. Nós estamos vendo aí ataques vários de hackers a sistemas do Poder Judiciário, por exemplo, recentemente. Então, por conta disso, nós, por maioria, deliberamos que vai ser presencial, obviamente, observar os devidos distanciamentos. O secretário já até nos apresentou uma disposição onde ficaram as cabines de votação, o que, obviamente, não haverá risco de contaminação, porque os deputados vão manter os devidos distanciamentos com álcool gel, etc, etc. Desculpa, voltando na questão do PSL ainda, só para entender, se esses deputados que estão suspensos, eles não podem assinar uma lista para escolha de líder, por que eles podem assinar uma lista para adesão a um bloco? Porque no ato de suspensão, o documento que foi exarado pelo partido não colocava esse tema especificamente. E a decisão do presidente, quando acolheu a suspensão em março do ano passado, também não abordava esse assunto especificamente. Uma questão ainda sobre o dia 1º. Por que dia 1º e não dia 2? Se eventualmente o Senado mudar para o dia 2, que existe essa possibilidade, como que fica aqui? Não, dia 1º já está decidido, a decisão da maioria, já foi inclusive proclamado o resultado. 1º e não dia 2? Porque a gente entende que quanto mais tempo ficar, muito mais politização vai se ter com o assunto. Então, é melhor que se resolva logo no dia 1º. Obrigado, tchau.